Meu nome é Patrícia e eu tô há um tempo assim congelada, porque a minha proposta é fazer um vídeo de apresentação. E como uma boa pessoa criada no sistema comum da sociedade, como que a gente se apresenta? Geralmente a gente fala a nossa profissão, o que, que a gente estudou, mas isso é chato. Eu tava pensando assim que eu queria me apresentar como seja só uma pessoa que já viveu eras, né? Como um post que eu escrevi esses dias. Eu já tenho muito, assim, tenho conhecimento sobre minhas vidas passadas, porque eu já fiz muitas regressão, regressões de vidas passadas, né? Gosto muito desse assunto, também gosto muito de projeções astrais, de conscienciologia, né? Porque tudo isso é muito prático, é uma espiritualidade muito prática em que a gente desenvolve a nossa potência. Então, vou contar aqui um pouquinho da minha história, né? Eu era uma criança mais tímida, mais triste. Para eu falar, deixa eu só ajustar aqui, falar em público ou apresentar algum trabalho de escola era um tédio, era terrível. Fui superar isso na época da faculdade com muita dor de estômago, que até chega a doer, assim, essa região de tanta vergonha. Na época da faculdade eu tive que colocar uma máscara, porque eu não queria mais ser aquela pessoa tímida, sabe? Aquilo ali doía, sei lá, não gostava, não me. Eu sentia não encaixar, não conseguia fazer amizade a menos que a pessoa conversasse comigo. Só que com o tempo eu também descobri uma visão muito distorcida em relação ao meu passado, que quando eu era criança eu também pedia muito que eu esquecesse aquilo. Nossa, eu quero esquecer o dia de hoje. Nossa, o dia de hoje não vale a pena lembrar. Então, mesmo hoje, né? Hoje eu falo que eu sou inimiga do esquecimento. Quando eu era criança eu pedia para não lembrar e eu acho que realmente boa parte eu esqueci e eu fui lembrando depois quando eu fui fazendo terapia. Então, em 2016, se eu não estou enganado, 2015, mais ou menos nessa época, eu tive uma crise depressiva muito forte. Eu fiz alguns tratamentos, abandonei todos. Aí, em 2016, ou final de 2015, eu tive a outra. Aí a outra não teve jeito. Comecei a tomar medicamento, fui pro psiquiatra, fui pro psicólogo. E eu precisava me livrar daquilo. Aí aqui em casa, enquanto andava ali do lado, enquanto eu tirava as folhas as plantinhas do muro, aquelas que ficam grudadinhas, eu tava fazendo uma limpeza lá. E escutando um programa no YouTube de um terapeuta que trabalhava as regressões e contando os casos das pessoas, né? E falava como que eles melhoraram. Então ele pegava aqueles casos assim mais legais e eu ficava, nossa, uau, e eu me via sentada como terapeuta. Aí eu fui procurar o curso e mesmo precisando do tratamento, aí eu fui ver que aqui no estado de Goiás tinha apenas um terapeuta, justamente na minha cidade. Aí eu já vi aquilo como um sinal, né? Falei, nossa, eu tenho que fazer. E quando der para fazer o curso, eu faço. Na época o curso era em Brasília. Aí assim eu comecei a fazer, eu fazia direitinho, 2 vezes por mês, não faltava. Então foi uma jornada assim inexplicável. Eu tive uma criação acho que mais católica. Não tinha, eu nunca tinha ido num centro espírita nem nada. Mas quando eu li eu acho que foi o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fez para mim muito sentido. Muito sentido. Eu li, foi um dos livros assim que mudaram a minha vida. Hoje eu não sinto essa afinidade dessa forma, né? Foi a primeira vez que eu tive contato
E para mim foi como. Aí depois vieram as regressões. Então para mim foi como, sabe, aquela vida que eu não queria viver, que eu só queria dormir, porque eu já gostava da interação com o plano astral, né? Eu adorava sonhar, eu tinha uns sonhos muito loucos, muito vívidos. E para mim era. Eu interpretava como sendo a liberdade, eu adorava sonhar, tipo assim, às vezes sonhava com comida, eu falava, nossa, que beleza, eu posso comer sem preocupação com engordar, eu posso comer doce e tal, eu posso ir para qualquer lugar, então eu me sentia muito livre lá, então desde criança os sonhos foram muito importantes para mim. Então nessa época comecei essa jornada, a cada consulta, ou a cada regressão, eu voltava assim num estado tão diferente para casa. Era um estado tão cheio de possibilidades, me dava vontade, sabe, de fazer as coisas. Me lembro de uma em que era uma lembrança, eu acho que de pós-vida, era de pós-vida. Eu estava enterrada, eu não sei se eu fui enterrada viva, o que aconteceu, mas eu fiquei muito ligada negativamente naquela situação. Aí teve um dia que me lembrei, tipo, estando lá, só que era um momento assim, parece que eu me acalmei e senti uma paz imensa. Então, aí eu comecei a sentir, falei, nossa, a terra, a umidade, a vida que tava ali, aí a energia expandindo, fui chegando até a superfície, sentindo aquilo, sentindo a grama, as árvores, as raízes, e foi ampliando, foi subindo, né, o ar e tudo, e eu me senti sendo a própria floresta, a própria natureza, e aquilo foi de uma energia tão incrível que eu voltei para casa. Até hoje, quando eu passo pelo mesmo caminho que eu fazia depois das regressões, parece que eu tenho saudade dessa energia com que eu voltava para casa, tão cheia de possibilidades, né? Eu estava passando por uma época muito difícil, foram anos difíceis, mas a cada uma me dava um passo adiante. Tiveram algumas, obviamente, poucas, que às vezes a gente leva umas broncas, sabe? Porque a gente tem que também sair do papel de vítima e se responsabilizar, né? Tem aquela outra que a gente volta meio assim, meio irritada e tal, mas entendendo que faz parte do processo, né? Quanto mais maduro a gente for para levar essas broncas e para fazer as mudanças necessárias, melhor nós ficamos, nós evoluímos, né? Que é que é o sentido desse trabalho. Então, é como eu falo, que tem um sentido terapêutico, e hoje eu vejo meu trabalho também como uma mentoria, porque eu não consigo mais ficar só no que eu aprendi no curso de psicoterapia reencarnacionista. Depois eu fiz vários outros cursos na área holística, mas para mim foi muito marcante o da Andrea Felício, né, que foi o das mulheres cíclicas, porque ao longo desses trabalhos, ao longo dessas lembranças, eu fui me percebendo como um espírito essencialmente feminino, quer dizer, as lembranças que eu tinha, e até quando outra pessoa acessa para mim, é 90% vidas como mulheres. Teve até uma regressão que eu me lembro assim que eu falava, nossa, parece que quando eu vim como homem eu não sou legal, assim, eu só quero vir mulher. E isso na lembrança, né? Enquanto estava no tratamento e fazia a regressão. Só que isso também ficou recente para mim, ficou muito forte, a questão do patriarcado, né? Como um elemento de aprisionamento para a gente. Não que seja o patriarcado, homens contra mulheres. Não, as mulheres também perpetuam esse sistema. Por isso que a gente tem que estudar o patriarcado para a gente se colocar melhor no nosso local de força, sair do estado de vítima, entender que sim existem diferenças, que sim existiram diferenças ao longo do tempo, né? Hoje, por exemplo, esses dias eu estava usando inteligência artificial, eu falei, em Anápolis, quantos bairros têm nome de homem? Quantos bairros têm nome de mulher? É muito mais, obviamente.
vai com o nome de homem do que nome com mulher. Ah, vamos resolver isto. Vamos lá, o vereador vai fazer uma lei lá, estadual ou municipal, que os bairros agora só vão ter nome de mulher. Eu falei, não, peraí, que coisa horrorosa. Isso vai acontecer com o tempo. E vai. Será que um dia a gente vai conseguir ter a mesma quantidade de homem e mulher? Não me interessa, eu faço a minha parte e eu não me sinto menos por isso, né? Então, para mim, essa questão do feminino também é muito importante. Eu gosto de estudar também muito a conscienciologia, porque é algo que a gente pode experimentar o mundo extrafísico, que a gente pode evoluir enquanto seres energéticos, né? Fazer os nossos experimentos para a gente comprovar toda essa realidade em que nós não estamos acostumados, né? Nós não aprendemos coisas primordiais na escola. Nós não aprendemos como lidar com as nossas emoções, nós não aprendemos a lidar com o dinheiro, nós não aprendemos nem o objetivo da vida. A gente foi ensinado a ter medo das coisas, nós fomos ensinados a lutar pela sobrevivência. Então, enquanto a gente só resume a vida a isso, a gente perde uma parte muito, muito grande. Não quer dizer que a gente não está vendo o meio extrafísico, a gente não está vendo a nossa aura, né? Não quer dizer que isso tudo não tem influência sobre nós e nós sobre eles. Então, a vida é muito além do que os nossos sentidos podem traduzir. Então, para mim, hoje não vivo mais sem essas ideias. Outro ponto muito importante são as projeções astrais. Eu vou contar para vocês como é que foi a minha primeira projeção. Quis dizer, foi a primeira projeção, depois de eu estudar o que era projeção e ter noção disso. Então, tava dormindo, obviamente, e comecei a sonhar, assim, eu tava andando numa estrada e tinha alguns tijolinhos, aí parece que eu percebi assim, falei, não, pera, eu tô dormindo, tá estranho. E era um local claro, assim, um momento de lucidez alta. E foi a primeira vez que isso aconteceu com aquela nitidez. E tinha. Então, o que eu fiz? Eu fechei meus olhos extrafísicos e realmente eu não vi nada. E fiz uma técnica que é de pedir para os mentores para eu ir. Tipo assim, eu quero ir para realmente onde minha alma está, o meu espírito está. Eu quero ter uma experiência real. E eu fui parar num barco. E lá nós chegamos até a praia. E aí chegamos até a praia. E tinha. Assim, a gente traduz uma realidade extrafísica. Eu não tenho certeza se era isso mesmo, mas parecia que tinha dois telões na frente, aí tinha a areia e cadeirinhas, assim, um monte, uma do lado da outra. Eu não estava entendendo muito daquilo, mas eu vi uma pessoa no meio dessas cadeiras, era uma mulher, e eu senti uma felicidade enorme. Aí eu fui lá, abracei ela, fiquei muito, muito feliz que eu a vi. Aí tinha outra do lado dela, que também fui lá, abracei, mas não me transmitiu a mesma felicidade dessa pessoa. E quando eu acordei, a energia era muito. Era tão forte, tão intensa. Foram um dos momentos mais. Foi uma das emoções mais intensas da minha vida. E foi interessante que eu ficava com uma certeza assim muito grande, né? Falando assim, eu vou fazer isso o resto da minha vida. Então, aí eu acordei o Davi, contei pra ele. No outro dia cedo eu perguntei pra ele se ele lembrava, ele falou que não. Mas foi muito legal. E depois disso eu tive várias outras experiências. Depois eu posso contar aqui aos poucos. E aqui, assim, esse trabalho que eu desenvolvo na internet é meio que o meu escape do mundo normal, né? E depois que eu descobri que isso tudo existia, depois que eu vi em outras vidas, que eu já fui médium, que eu já tive
habilidades, que já estudei isso muito, né? Depois que a gente entende por que que a gente estuda isso, o que muda na vida da gente, o que realmente significa a gente ser eterno, a responsabilidade que isso traz e como muda a nossa forma de viver, isso trouxe sentido para minha vida. Por muito tempo que eu sou formada em química, eu fiz pós, eu fiz mestrado, eu dei aula na Universidade Estadual de Goiás e aula sobre o método científico. E por muitos anos não sei nem se eu acreditava em Deus, mas eu não me importava com, com religião, me desliguei completamente. Então, por mais que eu gostasse disso, eu passei muitos anos no início testando, sabe? Eu não entrei, para mim fez muito sentido, mas eu demorei a acreditar, porque eu precisei ali de experiências, de situações que para mim foram, eu considero como comprovações, né? Então hoje eu já não tenho dúvida, eu não posso ter dúvida depois de ter visto, passado por tanta coisa, ter visto tantas situações. Então, já passei dessa fase. A minha intenção não é convencer ninguém, né? A minha intenção vai ser passar essas informações adiante. E até ontem eu ouvi 2 vídeos, eu achei muito legal e vou trazer para mim. Em um deles, a ideia era a seguinte: às vezes nós temos que pensar também na nossa próxima vida. A gente começa hoje a, a planejá-la e às vezes nós podemos tomar decisões nessa vida baseado nisso. Às vezes eu imagino assim, quando estiver lá na outra vida e eu estiver fazendo uma regressão e me lembrar dessa vida, do que eu vou me lembrar? O que é relevante? O que vai ser relevante? E geralmente não a gente, é como eu falei, a gente foi criado para ficar ali para sobreviver. Mas quando a gente tem uma regressão, é relevante aquilo que a gente errou, aquilo que a gente acertou, o que a gente desenvolveu, o que nós estudamos, como que as pessoas que nós ajudamos, o que legado que a gente deixou, né? E tanto que tem pessoas que escrevem livros para que na próxima vida elas tenham acesso a esses livros. Tem até uma editora, Editares, que tem vários livros gratuitos na internet, mas a linguagem deles é complicada, até porque Valdo Vieira mesmo, que é mentor assim, da Conscienciologia, eu vi num documentário que ele fala que nos livros, além da matéria ali, da mensagem para a gente entender, ele também escreveu em código coisas que só ele vai entender na próxima vida. A intenção é que possa, o mais rápido possível, partir do ponto em que nós paramos nessa vida. E aí no vídeo, né, o rapaz falava assim, nossa, na próxima vida eu quero ter como pai e mãe pessoas que são projetores astrais. Eu quero, assim, estar lá comendo a minha papinha e tá minha mãe falando, nossa, eu tive uma projeção astral e fiz um amparo extrafísico. Aí o pai falando, nossa, hoje foi super bacana, eu participei de uma reurbanização e assim tal. Ele quer ter contato com isso desde muito jovem. E eu fiquei pensando, nossa, deve ser muito bacana mesmo. Então, até trouxe mais essa questão desse trabalho, né? Na internet, deixar isso pro YouTube, eu pensei 2 coisas. Falei, nossa, imagina, agora pode ser que nas próximas vidas, né, se continuar existindo o Facebook, Instagram, que nós tenhamos acesso ao nosso Facebook, Instagram dessa vida. Ou então, será que eu vou ter acesso aos vídeos do YouTube? Imagina que louco. Você poder se assistir de um ponto, né? Hoje eu tenho 38 anos. Então, e uma das crises, eu até gravei um vídeo
de uma terapia que eu tô fazendo, depois eu explico melhor, em que a gente avalia, você morreu agora, e você tá avaliando essa vida. Como que você avalia essa vida? E um dos pontos que pra mim sempre fica sentimento é de que eu demorei demais. Porque quando eu comecei a estudar isso, né, que eu entrei muito, como se fosse, eu acho que eu estudei mais do que eu estudei na faculdade, porque é praticamente meu tempo livre todo, assim, final de semana, eu sempre tenho as práticas, né, os atendimentos, né, agora eu tô criando conteúdo, então eu estudei um monte de coisa, mas tem essa sensação nossa, que demorou. Aí eu comecei a pensar assim, nossa, já imagino se, tá, aí eu coloquei ali mais ou menos as coisas que eu planejo falar, né? Não muito, vou escrever aqui o que eu vou falar e vou usar prompt para ler. Não, tem que ser espontâneo. Não, eu acho que até eu deveria me policiar mais para falar melhor aqui. Que o português não tá lá essas coisas, me desculpem, o português e o sotaque também. Mas você imagina se eu estiver falando com meu futuro bisavó, de repente alguma ideia dessa que faça sentido para alguém já vai influenciar várias e várias pessoas. Então, no exercício eu também pensei assim, nossa, que legal, né? Quantos tem resultados assim de terapia que realmente eu auxiliei a mudar positivamente a vida de pessoas. E cada pessoa que você ajuda são várias outras. A cadeia do bem ela é muito, muito, muito grande. E quem sabe numa dessas, se for meu avô, da próxima vida, meu bisavô, eu acho que pai e mãe não dá tempo. Mas de repente, aí já vão passar melhores informações para os filhos e para os netos, porque a gente tá em evolução. Então, dali um tempo, quando mudar a frequência da Terra, e já tá mudando, né? Porque várias crianças, elas já estão vindo com lembranças de vidas passadas, muito concretas. E já são... Que não se engane, uma criança pode ser um espírito ancião com uma sabedoria, né, gigantesca. E agora as crianças estão vindo diferentes, estão vindo mais sensíveis, e também os pais estão tentando ser mais. Porque na minha época ainda, a criação era muito baseada na surra, né? Na autoridade ali. Agora ainda não acho que a gente saiba perfeitamente como educar os filhos. Mas a gente está em processo, assim como a gente não sabe lidar com o feminino, né? Por exemplo, uma coisa que eu me irritei quando eu recebi o meu diploma de mestrado, porque foram os primeiros diplomas da UEG que estava escrito mestra. E eu olhava, gente, que palhaçada é essa? Eu não posso ser mestre também, né? Então, ou então quando a gente vai num evento, bem-vindos todos, como é que é? Todos e todas. Eu me sinto ofendida, porque eu não sou todo, eu não faço parte do todo porque eu sou mulher, ou então eu sou tão vítima da sociedade que a pessoa tão incapaz, né, tão sofrida que, que precisa, posso estar equivocada, né? Eu vim de uma época diferente, né? Eu não me sinto desrespeitada por quando fala todo, né? Ou quando coloca lá mestre, até porque não é igual, sei lá, maestro, né? Uma palavra mais masculinizada, né? E mesmo que fosse, né? Eu sou concursada também, trabalho na Saneago, então o cargo lá é de técnico industrial. Eu vou ser técnica, é feio, é porque técnica é a técnica, não é o cargo é técnico. E então eu prefiro entender o patriarcado como algo que existe e que a gente vai melhorando aos poucos, a gente vai ter que entender isso aos poucos, né? Nós vivemos essa história e a gente já vem machucado há muito tempo, assim como a gente já vem também com grandes aprendizados. O vídeo tá ficando muito mais comprido do que eu imaginava, né? A ideia era só uns 10 minutos. Mas, enfim, eu tô muito
muito animada essa semana, depois de vir de uma semana que eu tava gripada, meus projetos estão atrasados, né? Mas eu tava devendo isso pra vocês. Obrigada para quem assistiu até aqui. E eu vou deixar também o meu Instagram e sigam lá, que as ideias estão fluindo e tá ficando bastante legal. Obrigada.